Oi, pessoal, tudo bem? Vou gravar o nosso encontro, né? Fico muito feliz, ele foi muito bom, deu boas reflexões, né? Compartilhamentos, então isso é muito importante. É, Esse tema, ser mulher, ser você, o meu objetivo era trazer uma reflexão, né, sobre o que é ser mulher. Porque quando nós nascemos, a gente já nasce, né, dependendo do ano que cada um nasceu, a geração que a gente nasce já rosinha ou azulzinho, né? E com isso, a gente nasce já construindo uma identidade que é da nossa família, da sociedade, da cultura, né, do social. Então, e a gente nunca questiona o que é ser mulher. E muitas crenças, padrões, nós vamos repetindo. Né? Então, o meu objetivo é fazer a gente olhar para nós, né, e questionarmos o que é para mim ser mulher, né? Como é ser você? O que você entende para você mesmo e por você o que é ser mulher? Então vamos lá. Eu quis fazer uma trajetória, né, da história da mulher, curta um resumo, na verdade, e depois entrar nos contos de fadas que também veio, né, foram criados em cima também dessa imagem que a mulher tinha em cada época, né? Então a gente vai trabalhar um pouco isso. Eu quero que vocês observem, né, cada princesa, né, entenda o perfil de cada uma de acordo com a época e vocês vão imaginando vocês dessa trajetória, né, quais do perfil de vocês, quais características que vocês também acabam trazendo das gerações anteriores, tá bom? Então vamos lá. Na linha do tempo, a mulher na sua história e nas suas conquistas. Lá na pré-história, a mulher, elas eram consideradas sagradas, né? O seu corpo e sua fertilidade eram cultuados e representados pela arte, as religiões possuíam deusas. Se vocês olharem a parte da arte, né, os desenhos, as esculturas das mulheres lá na pré-história eram mulheres com quadris largos e seios fartos, né? Porque elas eram para procriar, então para dar leite, para criar bastante filhos, né? Em 1791 foi a primeira declaração dos direitos da mulher e da cidadã, primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade jurídica entre as mulheres e os homens. É, Até então, a mulher ela não era considerada uma cidadã, né? O único papel dela era procriar, né? Ela ficava restrita dentro de casa e ela tinha que cuidar dos filhos e da casa. Em 1827, surge a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentasse as escolas elementares, as fundamentais. As instituições de ensino mais adiantado, como a faculdade, eram proibidas a elas. Então, observe que nesse período, as mulheres nem a escola elas poderiam frequentar, né? Então, o mundo delas, a existência delas era muito restrita. Elas praticamente, entre aspas, a gente pode dizer que elas não existiam, né? A função que era dada a elas não era a função que elas teriam escolhido. Ou escolheriam, mas também outras escolhas poderiam ter feito. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito de acesso às faculdades. Mas para que isso acontecesse, é importante lembrar que elas precisavam da aprovação do homem, do marido, para elas estudarem, tá? Em 1893, a aprovação do voto feminino. No Brasil, surgiu em 1933 o direito de votar. Em 1919, houve a igualdade de salários. A Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho aprovou a resolução de salário igual para homens e mulheres que desempenham
a mesma função. Apesar disso, até hoje, as mulheres tendem a ganhar menos. Isso é uma realidade que a gente, no nosso dia a dia, a gente percebe ou muitas vezes a gente vive, né, no nosso trabalho esse preconceito ainda, né? Não existe essa igualdade, né? Existem várias situações justificativas que fazem não igualar, né, os gêneros. Em 1962, a criação do Estatuto da Mulher Casada. A mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar. Junto do Estatuto, elas também passaram a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Então, começou ali uma certa, vamos dizer assim, uma introduçãozinha da identidade da mulher, né? Observa quantas mulheres passaram por essas situações, lutaram, romperam padrões das épocas para ir conquistando parecem pequenas, mas é uma identidade. Você se torna um ser capaz, né? Isso é muito importante, tá? Na década de 70, fortaleceu-se o movimento feminista, que lutava principalmente por direitos trabalhistas e o direito ao voto das mulheres, para que elas não fossem vistas como inferiores aos homens, nem tratadas com desigualdades. Eu acredito que a interpretação que fazem do lado feminino, né, desse movimento feminista, existe muita politicagem por trás e que muitas vezes perde, né, a essência do movimento. Mas é a luta da mulher, dela existir diante do próprio olhar, né, e não somente do olhar de uma sociedade, de uma figura masculina. Em 1977, surge a aprovação da lei do divórcio. No Brasil, a lei do divórcio foi em 26 de dezembro de 77. Então, ali a mulher já conquistou mais um pouco a sua identidade, a sua independência. Só que, bom, vamos lá, se a gente não vivenciou essa época, eu já vivenciei, mas também já ouvimos histórias, né, em que a mulher separada, a mulher divorciada, ela era defamada. Ainda existe esse conceito, né? A mulher é vista como uma pessoa sem valor, né? Que não merece respeito. E isso, por mais que a gente venha lutando, conquistando o nosso espaço, que não muda em nada o fato de ser separado ou não, ainda existe esse preconceito. Em 1979, surge o direito a práticas de futebol. Na era Vargas, entre 30 e 45, existia um decreto que as mulheres não podiam praticar esportes por causa de suas condições de sua natureza. Olha que interessante, que até hoje ainda existe, né, esse preconceito, não com relação somente ao futebol, nós temos aí a Marta, que mostra pra gente o valor da mulher, as meninas dentro da Olimpíadas, né? Mas é interessante que ainda em termos de trabalho, nós ainda sofremos com a questão das nossas condições, né? A menstruação, o fato de o perigo de engravidar, aí afasta do trabalho. Então tudo isso vai diminuindo, né? Mingua as chances da mulher, né? E em 1988, houve o primeiro encontro nacional de mulheres negras. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Foi criada a lei para proteger as mulheres das agressões sofridas no ambiente doméstico e familiar. De 2006 em diante, nós vamos perceber que essas leis, elas foram sofrendo pequenas modificações, mas ainda tem muito que elas serem realmente respeitadas, né? Porque vocês vão perceber quantas coisas, isso é muito importante, né? Entender por que a mulher passou a sofrer agressões.
Não que ela não sofria, mas era escondido. Agora, parece que mexeu com o todo, né, com a sociedade, com a família, e as coisas vão surgindo. Mas ainda existe essa questão velada, né? Em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio, que é uma luta que a gente está ouvindo o tempo inteiro, com as redes sociais, a mídia, todo o tempo a gente está ouvindo falando, mas é uma coisa que mexe, que machuca, mas não dá aquela esperança de fim, né? Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Aí, de 2018 até agora, 2026, na nossa década, né, de 21, olha quantas mudanças já foram feitas nessas últimas leis que foram colocadas. Enfrentamento à violência doméstica sexual. Olha, em 2018 teve a importunação sexual, que é o crime de atos libidinosos praticados sem consentimento. 2018 também o descumprimento de medidas protetivas, é crime próprio com prisão do agressor. De 2021 a 2024, a proibição da legítima defesa de honra. O Supremo Tribunal Federal não aceita como justificação para feminicídio. Em 2022, aplicação a mulheres trans. O Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a aplicabilidade da Lei da Maria da Penha para mulheres transexuais, isso é importantíssimo. Em 2023, o protocolo não é não. Obrigação para bares, restaurantes e casas de show para proteção de mulheres contra assédio e violência sexual. 2023 a 2024, direito à informação. Mulheres em situação de violência têm direito a serem notificadas quando o agressor sai da prisão. Direitos trabalhistas e econômicos. Em 2023, igualdade salarial é obrigatória e sujeita à fiscalização nas empresas. 2022 a 2023, prioridade no aluguel social. Direito das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em situação de vulnerabilidade. 2023, vínculo trabalhista. Manutenção por 6 meses para a mulher que precisa se afastar por violência doméstica. Salário e direitos civis. 2021, distribuição de absorventes de forma gratuita pelo SUS para mulheres em situação de pobreza, dignidade menstrual. 2023, pensão para órfãos do feminicídio. Pensão especial para filhos menores de 18 anos, quando a renda familiar for baixa. 2023, direito a acompanhante em consulta, garantia em consultas e exames, especialmente os que precisam de sedação. Mudanças na Lei Maria da Penha, 2017 a 2018, atendimento policial especializado com policiais femininas. 2026, proibição da relação de chefia entre agressor e vítima. 2026, agora esse ano, né? Ampliação das medidas protetivas para familiares próximos da vítima. Observa que são várias mudanças, vários reajustes que foram feitos, mas a gente ainda não só escuta, né? Mas muitas vezes a gente presencia, né? Vivencia algum tipo de agressão, algum tipo de fala que inferioriza a mulher, né? Ainda temos muito que avançar. Bom, então foi um apanhado que eu fiz com o histórico, né? Vamos dizer assim, a busca da independência da mulher, né? Em vários períodos. E aí aqui nós vamos entrar agora já no outro lado. Para entender a junção da história da mulher com a conexão da história da mulher com os contos de fadas, tá? No caso da história da mulher, comparando entre os antes e o agora, percebe-se que a igualdade conquistada não se concretizou por inteiro. Isso é fato. As mulheres conseguiram direito a muitas ações,
mas infelizmente elas não se desfizeram de algumas práticas antigas, padrões, crenças repetidas, né? O dever feminino ainda engloba lavar, passar, cozinhar, limpar e cuidar dos filhos. O que difere é o seu direito de poder trabalhar fora de casa. Hoje, nós poderíamos denominar a mulher como uma mulher multifuncional, né? Ainda assim, nós trabalhamos, é como se a gente faz uma jornada tripla, né? Com várias funções, múltiplas funções, damos conta de tudo, mas ainda não somos valorizadas simplesmente por sermos mulher. No caso dos contos de fadas, né? Como que foram surgindo a visão da mulher nos contos de fadas. Ao longo dos séculos, o gênero literário contos de fadas passou também por modificações. As histórias, elas têm origem em tempos do passado. São narrativas com aspectos históricos e culturais de uma sociedade e com característica abstrata. Era uma vez ou viveram felizes para sempre. Ajuda no autoconhecimento e formação da própria personalidade. Então vamos imaginar assim, a criança, a menina quando nasce, ou o filho quando nasce, ela começa a escutar, ela já vive dentro de um sistema social e familiar ali, né, já assimilando o contexto, o que quer dizer ser mulher. Aí vem as historinhas de contos de fada, as princesas, né? Tem até pais que chamam suas filhas de minha princesa. Então, as crianças gostam de vestir as fantasias das princesas. Tudo isso tem um significado. Só que a gente, até hoje, adulto, a gente se identifica com muitas princesas, com muitos contos de fadas, né? Historinhas. Principalmente, vamos pegar as princesas da Disney, né? Que são princesas que marcaram as épocas. Mas só que hoje nós temos que nos questionarmos assim, que princesa eu quero ser, né? Qual o conceito de princesa hoje para mim? Então aqui eu coloquei uma reflexão. Mulher, conhecer o outro e o mundo em suas histórias com o passar do tempo. É bem como conhecer a si mesmo. Então é importante a gente conhecer um pouco da história do gênero feminino, do conceito do que é ser mulher, a trajetória, para que nós possamos entender quem nós somos hoje e o que nós queremos para nós. Como eu quero ser? Qual o meu conceito de ser mulher, tá? Então vamos lá. Vamos entrar no mundo encantado, né, das princesas da Disney. Eu trouxe a Disney, eu já expliquei, por causa das questões de retratarem as mulheres das épocas, tá? As princesas das épocas. Vamos entender melhor essa trajetória da mulher de mudança nas histórias das princesas. As personagens das princesas possibilitam uma reflexão sobre o que é ser mulher, a partir de estereótipos construídos desde a infância. As protagonistas femininas, princesas, refletem a mudança do papel de mulher na sociedade, de acordo com a época. A transformação nessa trajetória da mulher. A gente vê a mulher do lado do ser e não do ter masculino, tá? Nos contos de fadas. O belo está relacionado com o ser e não com o ter. O amor assume para a mulher como tentativa de superação do não ter para a via do ser, buscando identificação própria de ser mulher. Então nós vamos ver toda essa trajetória, essa transformação que foi realizada através dos contos de fadas. Então vamos lá entender o perfil de cada princesa em cada época. As primeiras princesas que surgiram nos contos de fadas, as princesas da Disney, tá? Elas nasceram em 1937. Elas são chamadas princesas clássicas. Elas sofreram várias transformações, mas um ponto em comum pode ser apontado por todas: o amor sendo alçado a um lugar privilegiado no universo feminino. Então, a primeira princesa que surgiu em 1937, com 14 anos, foi a Branca de Neve.
Ela tinha um perfil inocente, vulnerável à maldade. Figura de mãe protetora e criança inocente nas relações. Gosta de serviços de casa e de ser cuidadosa. É organizada e procura um homem provedor e protetor da família. O que eu quero que vocês refletem sobre o perfil da princesa? Existem muitas características por trás desse perfil que nós carregamos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa organizada, né? Mas nem por isso eu me acho uma Branca de Neve. Uma mulher que espera um príncipe encantado que me tire... Não. Então, é pensar por trás disso. É dar um novo significado para as características, tá? Mas eu acho ela uma gracinha. A maioria das princesas são adolescentes. É uma fase de transição, né? Nem é criança e nem é adulto. Então, é a fase que mais nós sofremos mudanças. Porque nós tentamos romper com a identidade infantil para a construção de uma identidade social que vai se tornar adulta, tá? A Cinderela, ela é de 1950, ela tem 19 anos. Ela é sensível, não é ingênua ou infantil. Não deixa a raiva e a tristeza tirar o melhor da vida. Ela é sonhadora. Busca uma mudança de vida sem a obrigação das tarefas de casa. Procura um homem por amor e para libertá-la da vida de servidão, né? A Cinderela é a gata borralheira, né? Então, é interessante a gente imaginar isso, né? Mas você vê a dependência, né? Ela é adolescente, mas ela depende, olha a figura paterna acompanhando o interior dessas meninas, né? Ela precisa de um homem para tirá-la daquele serviço, entre aspas, né? Escravo que a madrasta impôs, que era, para a Branca de Neve, era algo prazeroso, era o que ela sabia fazer. Tanto é que ela cuida de 7 mini-homens, né? Vamos dizer assim, anões, né? Mini-crianças, mas são adultos. Então, tá vendo a evolução do olhar feminino, o significado de ser mulher? A Aurora, que é aquela que furou o dedinho na roca, né? Ela é de 1959, ela tem 16 anos. Ela é ingênua, insegura por excesso de proteção, submissão feminina, casamento por interesse da família, tímida, sofisticada e romântica. Ou seja, é a famosa filhinha de papai, né? A princesinha de papai, né? Super protegida, aquela menina que, né, parece que mora numa bolha de cristal, né? Então, olha a dependência, né? A insegurança. O que essa dependência, essa superproteção gera na criança, né? Uma proteção, vamos dizer assim, insegura, porque não ensina ela a vencer as próprias dificuldades. Ela sempre espera pelo outro, obedece o sistema familiar. A Aurora é como se fosse uma adolescente ainda muito infantil emocionalmente. Aí a gente vem as princesas denominadas rebeldes, tá? Começam as transformações mais firmes, tá? Ariel, 1989, com 16 anos. A personalidade é alegre, aventureira e teimosa, impulsiva. Geralmente se mete em apuro, mas supera esses obstáculos. Se rebela contra as ordens do pai. Só amadurece depois que tem filhos, no Ariel 2. Ariel não, a Pequena Sereia 2. Então, observe que já tem uma mudançazinha. Ela já começa a bater com esse sistema familiar. Ela já tenta bater de frente com as crenças, com esses padrões. Ir além, né, daquele mundinho. A Bela, de 1991, com 17 anos. Atraente, adora ler, confiante e sincera. Olha o passado com amor,
não se preocupa com a aparência, não gosta que diga o que fazer, mantém suas opiniões e ideias, recusa ser maltratada, humilhada ou controlada, renuncia ao marido ideal, machista, ou seja, tanto é que ela vai para a fera, né? Que é totalmente fora do contexto daquele príncipe encantado que vai protegê-la, vai dar a continuidade do papel paterno, né? Então a fera é o oposto, né? É tudo aquilo que ameaça, é o diferente. E é interessante na fala, na descrição do perfil da Bela, essa questão adora ler. Isso é importante a gente pensar, porque o ler traz conhecimento, amplia a nossa mente, faz a gente, faz a gente refletir mais sobre nós mesmos. Então é importante a gente ler, ter conhecimento. A Jasmine, né, de 1992, com 16 anos, gentil, carinhosa e de espírito livre. Teimosa, anseia por liberdade, personalidade forte. Primeira personagem que apresenta posição social mais privilegiada que a do príncipe. Opõe a um casamento arranjado e confronta o pai. Vocês estão percebendo a mudança no perfil feminino, né? Elas já começam a questionar a superproteção, não só da família, mas principalmente o papel, né, masculino. Qual é o papel desse pai? Né? Até então era o provedor, né? A mãe ainda tinha aquele cuidado de cuidar da casa, tudo. Mas elas começam a já ver o mundo totalmente fora desse contexto. Pocahontas, 1995, 18 anos. Filha de um chefe de tribo, tatuada, altamente espiritual. Adora aventura e natureza, mas sabedoria na idade. Ela, apesar dela ter 18 anos, ela parece ser mais madura, mais sábia. Oferece carinho e orientação para os outros próximos. Ela é empática. Odeia guerra, casamento arranjado, desrespeita a natureza e fazer coisas contra a vontade. Tem dois interesses amorosos. Um é o guerreiro, melhor guerreiro da tribo. E o outro é uma pessoa que ela conheceu em um navio, né? Um civil. Então, é interessante, olha como já começa as mudanças. Tem as questões do local, ela valoriza a terra, valoriza as coisas dela, mas ela quer conhecer um mundo além disso. Ela não é somente isso. E ela conhecer o mundo além não quer dizer que ela deixa de fazer parte da tribo. A Esmeralda, de 1996, 16 anos. A Esmeralda é do Corcunda de Notre Dame. Cigana destemida, coração de ouro, muito capaz de se defender. Desculpa. Olha além das aparências, muito passional e exige justiça. Então, observa que já é um olhar fora do contexto familiar. Já é um olhar mais para ela, né? Quem ela é. Apesar que a gente já ouviu várias e várias histórias sobre cigano. Então, a gente tem que aprender também, a questionar isso. Mulan, 1998, 16 anos. Espírito livre, corajosa, autossuficiente. Inteligente, determinada, recatada, silenciosa e desajeitada. Odeia deixar de honrar a família. Única princesa que se rebela contra a desigualdade de gênero. Desconstrói seu papel, né? E não gosta de suas roupas e nem maquiagem. A Mulan, durante muito tempo, quando surgiu o filme, houve muitos questionamentos se a Mulan era homossexual, né? Se tinha uma orientação sexual diferenciada. E isso é interessante, que olha como que as mudanças, ao mesmo tempo que a mulher tenta ser diferente, ela é julgada, né? Aquilo que quebra os padrões, aquilo que quebra a zona de conforto, incomoda. E aí a primeira questão é julgar, é diminuir, né? Então, vamos prestando atenção nas entrelinhas dos perfis também, tá?
Aqui nós temos uma nova geração de princesas. Vocês viram que nós começamos com as princesas bem dentro de casa, né? Aquelas com perfil de dona de casa, de cuidar da família, de, né, vários crianças, vários, né? O homem que era o provedor, o homem é o protetor, o homem é a segurança total. Aí vem as rebeldes, que começam a questionar, né, a romper com essa figura masculina. Vocês percebem que o lado feminino, a mulher, a mãe, ela começa a ficar, ela não aparece tanto. Algumas histórias, a mãe morreu, a mãe não sei o quê, é a madrasta. Então tem esses dois perfis da mulher. A mulher boa, a fada, e a mulher má, a bruxa, né? Então isso também colabora, tá? Então essa aqui é uma nova geração. A Tiana, né, da Princesa e o Sapo, de 2009, com 19 anos. Determinada e independente. A coisa mais importante é o equilíbrio entre amizade, amor e diversão. Não tanto o sucesso e o trabalho. Ela gosta desse equilíbrio, sabe? Ela consegue fazer. Não gosta de ser subestimada. Especialista em artes culinárias. Odeia fracasso, vergonha e preguiça. Percebem que apesar dela cozinhar, gostar das coisas, essa parte de casa, mas ela é altamente independente nesse sentido, né? A visão dela é diferente. Ela trouxe um novo olhar para as pessoas também, para as mulheres que gostam de cuidar de casa, que gostam de fazer esses serviços domésticos, mas não quer dizer que ela não possa sair dessa bolha, dessa zona dita conforto. A Rapunzel, 2010, 18 anos, ousada, carismática, grande paixão pela arte, confiável. Maior sonho é a liberdade, educada na literatura e talentosa, personalidade mais aventureira e extrovertida. Sua felicidade não está atrelada a um príncipe encantado, né? Mas ela quer romper aquela bolha, aquela proteção de que estar dentro de casa, presa, a sensação de prisão, né, é proteção, é segurança. A Mérida, 2012, 16 anos, impetuosa, quer assumir o controle do próprio destino, habilidades em arco e flecha, luta de espadas e corrida de cavalos. Sua vida é cheia de responsabilidade e expectativa. Gosta de estar com o pai e os irmãos. Odeia seguir a tradição da família e ordens da mãe. Vocês percebem que aqui, 2012, olha o tanto que já quebrou aquele estereótipo da mulher retinha, fininha, bonitinha, aquela coisa, sabe, toda, né, princesinha. Ela é princesa. Mas ela não tem essa preocupação. Olha os cabelos, olha a roupa dela, né? O gostar dela. Ela não deixa de ser mulher porque ela gosta de arco e flecha, corrida de cavalo. E ela tenta enxergar esse pai como uma pessoa que realmente faz ela crescer, né? Ela quer muito mais do que aquele papel de mulher. Tanto é que ela bate de frente com as ordens da mãe, que tenta trazer ela para esse mundo, né? A Moana 1 e a Moana 2. A 1 foi 2016 com 16 anos e a Moana 2, 2024 com 19 ou 20 anos. Aos 16 anos é empoderada, inteligente e corajosa. Assume o controle do seu destino. Confiante e autossuficiente. Teve crise de identidade. Se mantém sozinha. Aos 19 ou 20 anos, está mais madura e consciente de sua responsabilidade com a sua terra e o seu povo. Importância da família e das tradições. A Moana, ela mostra bem essa diferenciação da passagem da adolescência para o início da fase adulta, né? Por isso a crise de identidade. E é interessante, nos dois filmes que vocês assistiram, o filme inicia com a menininha, pequenininha, né? E é interessante que o olhar da psicologia, né? Essa criança pequenininha, depois do segundo, é ela, né? É a criança interior. É ela já com mais idade,
já mais madura, né? E aquela criança que ela foi lá atrás, hoje ela é que vai cuidar, ela é a responsável por ele. É a famosa criança interior, tá? A Raia, 2021, 18 anos. Guerreira solitária, obstinada, madura e muito capaz. Focada e determinada. Foi testada pelo pai para o papel de guardião da joia do dragão. Não confia nos outros, mas tenta melhorar. Uma das novas princesas da Disney, ela, tá? É interessante que vocês percebem que essa nova geração, em momento algum, estão em busca de um príncipe encantado, alguém que venha salvar. Se aparecer, é para amar, para respeitar, mas ela não está buscando ninguém para carregar, entende? Eu acho isso muito legal. E aqui já tem uma mudança, na Raia já tem uma mudança. O pai já enxerga essa filha diferente daquele olhar da menina que tem que ajudar em casa, que tem que fazer. Não é só isso. Ele começa a enxergar a capacidade. Olha a mudança da sociedade, do olhar, né, das nossas conquistas. Aqui nós temos as princesas honorárias, que são princesas que têm grande repercussão na história, grande valor na história da mulher, mas elas não são princesas da Disney, tá? Mas elas têm grande peso. A Elsa, elas são de outros estúdios. A Elsa de 2013 e 2019. Em 2013 ela tinha 21 anos e em 2019 24 anos. Papel social da mulher que não precisa da figura masculina para ter êxito e reconhecimento pessoal e profissional. Quando mais nova, se preocupava com a irmã caçula, era brincalhona. Com a idade de 24 anos, ficou mais calma, reservada e equilibrada. Quebra dos padrões clássicos e estereotipados. Então aqui a gente percebe bem, né, o olhar da mulher já totalmente diferente. Né? A mulher é muito mais empoderada, né? O papel social muito forte. Percebe que a figura paterna, materna já não tem tanto peso aqui dentro. Existe, tem seu valor, tá? Mas não define a vida delas, o que elas querem, né? Essa questão de quando nasce a irmã, a Ana, né? Ela sente, né, aquela diferença, tudo, mas ela acaba brincando, é uma parceira, é uma companheira. Ana, aos 2013, 2019 também. 2013, 18 anos e 2019, 21 anos. Espírito livre, muito romântica, tem a irmã mais velha como referência. É excêntrica, desajeitada e não muito elegante. Age antes de pensar, impulsiva e inocente. Não gosta de ficar sozinha e sentir-se envergonhada. Vamos dizer que é uma adolescente ainda emocionalmente imatura, né? Ela coloca a irmã como a figura de referência, como a Elsa se colocou também nesse papel, né, de proteção dela. A Helena de Avalor, de 2016, 16 anos. Personalidade corajosa, amorosa, amiga e leal. Gosta da família e do reino, odeia perigo, tem um coração e uma mente de líder, relutante em seguir conselho, não gosta de decepcionar a família. Observa que a família vai voltando para esse novo perfil da mulher, da princesa mulher, mas ela vai voltando com um olhar diferente. Ela consegue imaginar, identificar o significado da família e não a dependência da família. Mirabel, 2021, 15 anos. Otimista e alegre, não tem um dom. Seu objetivo é orgulhar a família. Tenta não parecer inútil e desnecessária. Ainda é uma menina em grande crescimento, né? É uma adolescente, entrando na adolescência, está no auge, então ela está oscilando. Observe que o perfil, o olhar, a imagem dela é mais infantil, né? Então ela está bem dessa transição entre a infância e a adolescência. A Sofia, 2012, ela é a mais novinha, tem 7 anos.
doce e adorável, de origem humilde, coração puro. Personalidade despreocupada e é um pouco desajeitada. Não gosta muito ela quer viver. Gosta dos amigos, da família, de ser princesa e ajudar os outros. Odeia errar, ser ofuscada e não ter o que valoriza. É interessante que aqui é o perfil da criança, né? Mas nós vamos, se a gente for pensar hoje, quantas mulheres adultas que ainda têm determinados comportamentos, pensamentos, comportamentos, como a princesa Sofia, agindo às vezes, reagindo como uma criança, mimada, né? A Sofia é mimada. A Vanellope von Schultz, de 2012 e 2018. 2012 ela tinha 9 anos e 2018, 12 anos. Ela é a princesa do mundo do jogo, ela foi um erro de programação. Sofreu bullying, sentimento de rejeição, senso de humor cruel e língua afiada, mas no fundo é uma menina doce, ou seja, ela fica na defensiva. Ela agride como defesa, né? Espirituosa, determinada, falante e agitada. É adolescente do nosso mundo atual, né? É aquela menina, a molequinha, né? Aquela que gosta de viver, mas ela tem os sentimentos muito fortes, né? Ela ainda é uma jovem, né? Ela sofreu bullying, então com isso ela ainda sofre os traumas, ela se defende ainda dessa memória desses traumas, tá? Trazendo para hoje, para nós mulheres, quantas mulheres adultas que ainda se encontram dentro desse perfil. As princesas com reconhecimento, tá? Da Disney. Anastácia, 1997, com 18 anos. Perdeu a família, criada em orfanato, amável, divertida e muito humilde. Vida solitária, sincera no seu jeito de ser. Percebe que as histórias, os contos de fada vão trazendo realmente aqueles pontos culturais, sociais, que precisam ser ressignificados, precisam ser enxergados, né? E essas princesas, quando a criança assiste esses filmes, escuta a história, elas começam a fazer não só uma identificação com a princesa, mas também a ressignificar alguns padrões e crenças referente a isso, né? Por exemplo, orfanato, né? Apesar de ter uma vida solitária, porque ela vivia num orfanato, então o significado de família é outro. É uma pessoa amável, divertida, humilde, tá? Então aquela coisa, ai, coitada, cuidado com essa palavra. A Fiona, 2001, de 23 a 30 anos, é a princesa mais, né, já com a idade mais madura, uma adulta. Liderança feminina, amiga e leal. Especialista em combate corpo a corpo, né, as artes marciais. Independente, mulher muito terra a terra. Desmistifica o homem ideal na figura do príncipe encantado. Não se preocupa com as boas maneiras. Demonstrou insegurança na própria imagem. Duas imagens. A Fiona é uma princesa muito interessante, porque ela traz, né, ela tem um feitiço, e quando ela está na imagem da mulher, não da ogra, mas da mulher, da menina, ela tem mais ou menos o mesmo pensamento das gerações passadas, né? Em busca do príncipe encantado, né? Todo aquele romantismo do conto de fada. E quando ela é ogra, né? Aí ela tem já outra imagem, ela vê a força que ela tem, ela vê... É como se ela olhasse para o interior dela. Então, observa que muitas vezes, muita criança, ela tem um olhar para ela que não condiz no olhar dela, tá? Vamos pensar assim, a gente tem que sempre imaginar que a idade cronológica nossa não bate com a nossa idade mental, emocional, né? Então, às vezes, nós temos pensamentos mais infantis. Então, nós temos que imaginar isso. Então, a Fiona, ela passa por essa questão. Ao mesmo tempo que ela quer ser ela, tudo, mas é como se a sociedade, os pais, a família, tudo, não aceita
esse olhar dessa mulher desleixada, né, sem modo, sem educação, aí pensa nela como uma princesa. Mas ela, ela fazendo o perfil do que os pais gostariam, que é o da sociedade, ela não se sente feliz. Então, olha que interessante o papel da Fiona, né, na nossa vida, para nós entendermos, né? Quantos de nós temos dentro de nós essa Fiona? Mas a gente permite? Quantas mulheres hoje, é uma coisa que chama muita atenção, né? Buscam procedimentos estéticos muito para não mostrar esse lado Fiona. Mas e se o lado Fiona seu, ele pode ser feio diante do olhar do outro, mas o seu, você é forte, você é guerreira, você é você. Então a gente tem que buscar ser feliz assim, né? Ser você. Mégara, 1997, 18 anos, é a do Hércules. Independente do filme Hércules, independente de raciocínio rápido, apresentava cínica e cansada da vida, ciente de sua sensualidade, persuadindo homens a fazer o que ela queria, achava os homens inocentes, né? Então observa que aqui já é um olhar diferenciado da mulher, mas é interessante que o papel dela acaba sobressaindo ao do Hércules, né? O papel do homem guerreiro, forte, esbelto, lindo, aquela coisa toda, mas é ela que ganha com o jeitinho dela. E muitas vezes as mulheres com esse perfil, elas são criticadas, existem muitas justificativas, né? Críticas com relação a elas, muitos julgamentos. E nós temos a pequena Alice, de 1951, 12 anos, princesa de coração, sonhadora, temperamento explosivo, vontade de mostrar seu conhecimento, personalidade mutável, imaginativa, doce e amável, mas podendo ficar agressiva e desconfiada. Dificuldade de compreender seus sentimentos, muitas vezes foge das situações, né? É interessante a Alice, porque a maior dificuldade da Alice é crescer. Então, ela foge, né? Igual quando a gente tem algum problema, às vezes, eu vou dormir para esquecer, né? É uma fuga. Então, ela vai para o mundo de Alice. Só que aí começa, né? Esse mundo da fantasia, né? O lado infantil, que é o gato, a raposa, o coelho, tudo aquilo é o lado infantil dela, mas que ao mesmo tempo traz, né, uma fala para ela, né? Tem aquela fala que o gato fala para ela, né? Aquele gato fala para ela, fala, olha, onde você quer ir? Eu falo, não sei. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então é exatamente isso, né? É como se falasse assim, você não é mais criança, você pode tomar suas decisões agora, você pode escolher o seu caminho. Se você não escolhe, alguém vai escolher por você, né? Então ela está nessa crise de identidade da criança para adolescente, o medo de virar adulto, né? É muito interessante essas histórias, vale a pena assistir esses filmes, com um novo olhar, claro. As mulheres e as princesas do século XXI. Mulheres que compreendem o seu papel no mundo atual, deixando de ser passiva para um símbolo de autoempoderamento, força, gentileza, valorização, respeito e independência, dona de suas vidas pessoais e profissionais. Isso são características simples e necessárias. Ninguém quer usar dessas características para ser melhor que ninguém, mas é ser reconhecida. As princesas modernas, né? O tratamento da princesa moderna são através dos relacionamentos. Ela quer gestos de cuidado, carinho e cavalheirismo. Ela não precisa de ninguém para cuidar dela e nem protegê-la, mas ela quer ser respeitada, valorizada.
Empoderamento e autonomia, sinônimo de coragem, inteligência e força interior. Menos foco em beleza externa. É ter um olhar para si mesmo de uma forma mais madura, mais consciente, sem preocupar tanto com o externo, né? O externo no sentido do que o outro vai pensar, o que a sociedade espera, né? Eu tenho que ser dona da minha própria vida. Embora a nossa história envolva uma certa fantasia e romantismo, a mulher atual se define priorizando o respeito mútuo e a capacidade de ser quem se deseja ser. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, vamos agora pensar assim, o emocional da mulher diante das princesas dos contos de fada. O emocional, ele é complexo, ele é evolutivo e ele é ambivalente. Eles transitam entre a inspiração de força e as pressões dos padrões irreais. Então, a gente vive essa luta, né? Só que nós temos que pensar o seguinte, o nosso desenvolvimento, a nossa vida, é uma espiral. E cada fase que a gente vivencia, quando a gente passa para a próxima fase, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, quando você passa de uma fase para outra, você traz características, conteúdos da fase anterior. Quando eu entro na adolescência, eu trouxe, olha a voltinha do espiral, eu trouxe características da infância e assim por diante. Personagens moldaram a feminilidade e a autoimagem feminina, alternando entre donzela de defesas e passividade. Mais recentemente, um protagonismo mais empoderado, né? Nós não somos mulheres indefesas, mas nem por isso quer dizer que a gente não tenha que ser tratada com respeito, com carinho, tá? Passividade não é porque eu sou mulher que eu tenho que ser passiva ou ficar na dependência de um homem. Não. Né? Muito pelo contrário, você quer um companheiro, você não quer ninguém que se carrega. Cada princesa tem algo que nos faz relembrar uma parte de nós. Seja aquela que costuma ceder ou aquela que prefere gritar. Tem também aquela que finge não estar sentindo nada, aquela que tenta salvar, a que anula, aquela que preferiu fugir ou aquela que endurece. Então, todas nós temos. O que nós temos que fazer é o seguinte, é refletir sobre isso. Do que eu estou fugindo? Do que eu estou me escondendo? É aprender a olhar para si mesmo. A evolução no emocional feminino. Na era clássica, era a passividade. O foco era a camponesa, a princesa. O sentimento sofre, mas continua gentil, né? Esconde seus sentimentos, o seu sentimento. O emocional, moldado para aceitar a espera e a submissão. A era moderna, a empoderada. Ação, foco, inteligência, aventureira e líder. Sentimento, segurança. Emocional, força, curiosidade e rompimento de barreiras. E a nova era, solidariedade, foco, amor fraternal, relações femininas solidárias, sentimento, vencer o medo da rivalidade feminina. Emocional, fortalecer o coletivo feminino. Ou seja, é parar de olhar outra mulher como ameaça. Emocionalmente, isso é infantil. Nós temos que nos unirmos. Não é para fazer guerra, batalha de nada, mas é para nos fortalecermos, tá? Então, a gente tem que fazer esse questionamento. O que realmente estamos buscando, tá? Eu quero aqui, eu trouxe... peraí, deixa eu voltar aqui. Eu trouxe aqui um texto que eu achei muito interessante. Ela é da Ismália, é muito interessante. A menina que aos poucos foi trocando a boneca por maquiagem, trocando o seu mundo de sonhos pelo da realidade. Hoje sua vida segue em frente. O passado não importa. Ela vive o presente.
A garotinha que cansou de acreditar que contos de fadas começam com era uma vez e terminam com um final feliz. Sou muito mais que essas letras, frases e fotos que falam sobre mim. Sou as minhas atitudes, os meus sentimentos, as minhas ideias. O que realmente faz valer a pena é estar vivo. Não há filmadora ou máquina fotográfica que registre. Surpresas, gargalhadas, lágrimas, enfim, o que eu sinto, quem eu sou, você só vai perceber quando olhar nos meus olhos. Ou melhor, além deles. Posso até ser pequena para quem vê, mas gigante para quem ama. É muito bonito isso, né? Realmente mostra esse lado de quem a gente quer ser, né? Então é interessante isso. Peraí, só um minutinho, que eu dei um tilt aqui. Aqui eu coloquei alguns livros, tá? Alguns livros para reflexões, para vocês quiserem ler, são sobre essa trajetória da mulher, o papel da mulher. É muito legal, é muito interessante. Esse Mulheres que Correm com Lobos é ótimo, tá? Então vale a pena ler. Opa, passei um slide aqui, agora eu não consigo voltar. Mas é um texto, é uma mensagem que eu deixei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se falar. Um beijo bem grande e obrigada, tá?